Boa tarde, companheiras e companheiros. Queríamos aqui cumprimentar a todos e todas, dizer da satisfação de mais um evento que a FASUBRA participa, num empenho conjunto com a representação institucional na Comissão Nacional, uma demanda que a Federação, através da nossa bancada sindical, já havia apresentado, e conseguimos, já nesse período, reunir a companheirada de CIS de todo o país aí, para que a gente pudesse estar tratando das temáticas que circulam o dia a dia de cada um e as inquietações em todos os rincões desse país. Nós vamos estar falando aqui sobre o desenvolvimento no PCCETAI. Primeiramente, nós precisamos ter claro o que é o PCCETAI, o que significa o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Nós, diferentemente de outros setores no serviço público, a nossa vida é regida para além do RJU por um plano de carreira que, na nossa concepção, não é uma carreira plena, porque ainda nos falta para o desenvolvimento pleno a ascensão funcional, mas difere por muito de outras situações da administração pública federal, onde o que é chamado de carreira, na realidade, vem com o nome correto, plano de cargos e salários, trata tão somente da estruturação de agrupamento de cargos e os respectivos salários. Tanto que na administração pública, apesar da Lei 11.784 ter estabelecido a avaliação de desempenho para todo o serviço público, ainda se tem dificuldade neste processo, porque não tem a experiência que nós temos desde o PUCRIS, 1987, na avaliação de desempenho dos trabalhadores. Esse plano de carreira, ele traz elementos que são fundamentais e são cláusulas pétreas para a nossa categoria na relação de trabalho. Primeiro, que ele nos dá uma identidade. Somos trabalhadores técnico-administrativos em educação. Isso não pode ser visto apenas como um título, porque esse plano, além de nos dar uma identidade, portanto, nos organiza no mesmo patamar, ele também é um instrumento da afirmação do nosso papel no processo educacional e nos parâmetros que nós defendemos. Uma educação pública de qualidade, referenciado socialmente. Então nós temos, para além do trato interno, o trato externo, a nossa relação com o usuário. E essas são as premissas que vêm sendo consolidadas dentro do plano de carreira. Mas a educação que nós queremos e defendemos não pode ficar o seu destino na mão dos outros. Por isso, para além de ser técnicos administrativos em educação, nós nos apelidamos também de técnico atrevidos em educação. Porque nós somos atrevidos, sim, porque esse plano de cargos e salários é o plano de carreira. Ele extrapola e estabelece, no âmbito das instituições de ensino, um instrumento de disputa de poder. Observando, então, no artigo 8º, e lembrando que na época do PCCETAI, o debate durou quase 40 minutos sobre um único inciso. Aquele que dizia que era atribuição dos técnicos administrativos também organizar e participar e desenvolver pesquisa e extensão. O jurídico do planejamento alegava, à luz da Constituição, de que aquele dispositivo era inconstitucional porque tal tarefa era prerrogativa do docente. Mesmo solicitando
que refletissem, porque a consequência seria demitir todos os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, porque nenhum é professor, é pesquisador. Se era prerrogativo constitucional de docente, teria que ser demitido. A conversa só parou quando o Ministério da Educação, na palavra do secretário executivo adjunto, quando afirmou: o ministro Tarso concorda com a redação dada pela FASUB. Pasmem, a resposta foi um cochicho do consultor jurídico com o secretário do planejamento, dizendo: olha, se o MEC quer comprar briga com o professor, não tem óbice jurídico nenhum. Então a questão era cultural. Então esses são elementos que a gente coloca lá. Mas quando a gente diz também que somos atrevidos, nós não podemos ser irresponsáveis. Nós temos que ser, então, ousados. Então, para sair do atrevimento para a ousadia, nós temos que sair de um patamar em que apenas falamos para o seguinte, aonde propomos e executamos. E esse degrau a ser alcançado depende de uma formação, de uma capacitação dos técnicos administrativos para se assenhorar de todo o processo deliberativo e executivo na instituição de ensino. Desta maneira, nós que já tínhamos na trajetória nossa, desde o PUCRICE, a avaliação de desempenho, em que me permitia galgar um degrau e outro no plano na tabela salarial, melhor dizendo, quando uma avaliação positiva, nós mudamos, inclusive, o seu impacto dentro da carreira, colocando como um processo pedagógico. Portanto, não seria um processo punitivo, é um pedagógico. Se é pedagógico, é educativo. Se é educativo, a correção das possíveis falhas se dá no aperfeiçoamento de cada trabalhador e cada trabalhadora. Mas, nessa disputa toda de poder, não só do dinheiro, do orçamento, é uma disputa de poder mesmo, porque num orçamento mais apertado, os conselhos que não são democráticos, porque a relação de participação é desigual e os interesses são múltiplos, nós tivemos que instituir, através da legislação, a obrigatoriedade de se ter, então, uma gestão na universidade, nos institutos, no âmbito nacional, e que rompesse com o feudo criado dentro da instituição da distribuição de vagas. Nós estamos falando do objetivo que está estampado na lei, mas vai aparecer os reclames diferenciados aqui de situações diversas. Nós não podemos esquecer que a lei a gente muda no ato do executivo, mas nós enfrentamos um obstáculo maior do que a lei. Maior e mais difícil do que mudar a Constituição é mudar a cultura. Daí vamos ver estampados nos relatos dos grupos as dificuldades que aparecem sob esse aspecto. Nós então construímos os instrumentos de gerenciamento. Abrindo um parênteses, no processo negocial em 2004, o então assessor de assuntos de carreira da Casa Civil, que era o Luiz Alberto, ferrenho debatedor contra o nosso plano de cargos e a nossa carreira, ele, à época, disse: o piso de vocês está muito baixo, porque somando tudo dava 701, tinha que ser no mínimo 840. E muita gente na mesa sorriu, mas ele só queria uma coisa na moeda de troca: que retirasse da carreira todos os elementos de gestão. Ou seja, a gente voltava para uma tabela salarial. Nós nos recusamos. Nós tivemos um embate depois de aplicado a carreira com
uma grande movimentação dizendo que a tabela era muito baixa, e teve esse movimento apoio de setores dos reitores. Mas eles não estavam nessa luta, alguns destes, que não foram todos, tem que ser justo, porque realmente imaginava que o salário estava baixo. Eles estavam nessa luta porque pretendiam uma alteração imediata no PCCETAI, porque nós havíamos tirado de alguns que culturalmente, para ser reitor, ele vinha com o plano de universidade dele debaixo do braço, fazia os acordos de financiamento e fechava os acordos para sua votação no conselho. Então a universidade era uma universidade cujo o objetivo era o programa do indivíduo, que valia por 4 anos, depois chegava um outro e falava, não, agora nós vamos para cá, porque o outro ganhou as eleições. Não era uma universidade num projeto vinculado à sociedade. A partir do momento em que na nossa carreira se estabelece a obrigatoriedade de ter um plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira. Porém, este plano tem que estar vinculado ao plano de desenvolvimento institucional. A casa caiu para os reitores, que pensavam a universidade como feudo próprio. Por quê? Porque agora eu sou candidato a reitor, não para apresentar uma proposta, mas para administrar uma proposta que foi aprovada no Conselho Universitário. Portanto, o primeiro passo da democratização da universidade vem no esforço dessa categoria aqui. E muita gente, pelas dificuldades financeiras, não consegue antenar para esses aspectos. Por isso os embates contra o PCCETAI. Vencido isso, nós encontramos hoje uma situação em que várias instituições não cumpriram com o disposto na lei, que é ter o seu plano de desenvolvimento institucional, que é o balizador, porque se eu tenho um plano para a universidade, e eu digo que a universidade vai desenvolver agora a área lá de biologia, e que o hospital universitário vai desenvolver lá uma outra área da pediatria, criando uma clínica de oncologia. Esse é o que está no plano. Eu tenho que capacitar o pessoal para lá. Daí eu faço um plano de desenvolvimento onde eu tenho que ter custo de capacitação, qualificação, formação em geral, para ter profissionais de qualidade, de conhecimento próprio, para atuar naquelas áreas. Para se garantir não só o atendimento ao público na área da saúde, mas também o processo educacional nos marcos da qualidade e do compromisso público. Todo mundo sabe que a universidade tem sua trajetória e ela não é do povo. Né? Ela tem suas aulas de extensão conforme a região que está por ali, conforme o curso. Por exemplo, na Universidade de Uberlândia, os cursos de extensão são uma época na década de 80 que foi vinculado a pessoas carentes numa periferia lá no curso de eletricidade. Nós, técnicos de laboratório, numa iniciativa de alunos, trabalhamos de graça lá para poder atender aquele pessoal e ensinar eletricidade. No entanto, não foi problema nenhum colocar no currículo, né, na grade curricular, uma aula de campo. É a aula de campo. Não é porque é só aula para quero no campo dele. Do curso de veterinária para ensinar o efeito das vacinas. E se aplicou 500 e poucas vacinas no gado de um camaradinha lá, numa cidade vizinha de Uberlândia, mas que era professor da universidade. Então, quando você estrutura organicamente procedimentos e sai da pessoalidade, sai do indivíduo e vai para o coletivo, isso gera conflitos. Por isso vocês têm problemas para conseguir financiamento para que a gente possa fazer o desenvolvimento pleno. Amanhã nós teremos, já foi anunciado pelo secretário Paulo Speller, nós teremos aqui uma palestra e uma explanação sobre o Plano Nacional de Qualificação e Capacitação dos Profissionais dos Técnicos Administrativos. Por que isso é importante? Porque em algumas universidades nós avançamos e implementamos, em outras não foi dado nenhum passo.
seja por falta de recursos, e esse plano prevê aí, né, uma rede de colaboração, ou seja por questões políticas mesmo. Porque a partir do momento em que eu qualifico o indivíduo e reconheço a sua qualidade no trabalho, não tem como eu desconhecer o potencial que ele tem para assumir o meu cargo de gestão. Porque culturalmente no Brasil, eu saio como professor da universidade, vou fazer pós-doutorado na Sorbonne e volto, na expectativa de aplicar para os alunos, olho para o diretor do centro ou do instituto faculdade, digo, dá para construir um puxadinho para pelo menos colocar uma bancada e montar um laboratório para me mostrar? O cara falou, não. Pô, mas o esforço falou, não, pode ficar tranquilo. O reitor novo tomou a posse, agora você vai ser chefe do serviço de transporte, você vai ser chefe. Porque essa é a disputa. Fui claro num cargo lá embaixo. Mas nós temos um camarada em Uberlândia, e tem outros exemplos da universidade, que tem 30 anos que o MEC conhece ele. Porque ele faz o orçamento da Universidade Federal de Uberlândia e vem aqui trabalhar na SPO, no MEC, sempre convidado. Conheci essa história através do Paulo da SPO, perguntando se eu conhecia Alfredo Ferrão, técnico administrativo, doutor em orçamento, mas nunca pôde ser pró-reitor administrativo. Porque a capacidade na universidade não é medida no conhecimento ou no título que ele tem, mas no vínculo de contratação. Ou seja, se for docente pode ser chefe, se for técnico administrativo não pode. Nós rompemos com isso. Quando eu digo que a questão era cultural e não legal, nós podemos ver o patamar de diferença nessa situação entre as universidades, principalmente as mais antigas, e a situação hoje, que não é ideal, né, porque senão os companheiros do Sinasef ainda me puxam a orelha, mas é um patamar de democratização muito mais avançado do que estabelecido nas universidades. Então a questão não é legal, a questão é cultural mesmo, uma questão política. Nesta perspectiva, então, avançando um pouco mais, nós estabelecemos o nosso desenvolvimento na carreira, porque precisa ter a contrapartida, também com um retorno financeiro. Nesse retorno financeiro, nós temos dificuldades na liberação para poder fazer os cursos. Portanto, aquilo que financeiramente me via atrativo a mim, que me impulsionasse a ir buscar uma capacitação melhor, eu não consigo a liberação. Estou colocando o lado financeiro porque esse é o debate que sempre é colocado ali. Mas eu quero deixar de lado essa questão financeira. Porque esse é o argumento utilizado, que eu só quero fazer mestrado por interesse meu. Mas não, eu quero fazer um mestrado por interesse da instituição. E ele só fica sendo caracterizado como interesse meu, porque a instituição, ao invés de fazer o seu programa de qualificação e dizer quais são as áreas que interessam para poder estabelecer uma grade de cursos, ela se exime disso, se desobriga irresponsavelmente. Digo por que é irresponsavelmente, porque ela se desobriga e se dispõe, sem critério algum, a reconhecer os títulos que eu pego lá fora. Então aqueles cursinhos de esquina, eu vou lá, pego, trago aqui, e eles pegam lá. E a irresponsabilidade aparece em dois aspectos. Primeiro, que não se afere a qualidade e o vínculo com o meu fazer na universidade para saber se eu estou me desenvolvendo ou não. Segundo ponto da irresponsabilidade é que a partir do momento que me confere qualquer promoção, aumenta a despesa de pessoal. Essa é uma situação em que a gente tem visto corrente em vários cantos desse país. Nós estabelecemos, nos últimos acordos de greve, alterações na legislação, que antes a gente tinha restrições no incentivo à qualificação, que pegava os grupos de cargos, ou seja, os níveis de classificação, e passamos a tratar
o anexo conforme a redação do artigo, ou seja, no artigo, essa era a contradição que apontamos no início da lei, o artigo dizia que eu tinha direito ao incentivo à qualificação a partir do momento em que eu adquirisse um título que fosse além do requisito do ingresso no cargo. Mas me limitava a 3 patamares, e aquilo tinha uma lógica. Né? A alteração, você vai no artigo 18, me parece, né? Você colocava aquilo lá, não tinha restrição e o anexo restringia. Mudou-se isso e então aplica-se a todo mundo. Então, eu, em qualquer nível de classificação, desde que exceda, eu posso receber o incentivo à qualificação por qualquer título que estão ali acima. Daí depende duas questões. Além da falta de uma programação, de ter um plano de desenvolvimento institucional, que ninguém dá bola para isso, nós fizemos um levantamento para discutir quem é que fez plano de desenvolvimento institucional. 99% do pessoal que disse que fez um plano, na verdade apresentou uma carta de intenção, não um plano de desenvolvimento, porque tem que ter mecanismo de aplicação e consequências. Aí é um plano. Mas dizer que pretende alguma coisa, aquilo é carta de intenção. E nós não conseguimos avançar nisso. A outra questão é que do plano de desenvolvimento colocado, a fonte de financiamento também é mínima. E nós, para ajudar a companheirada em todas as instituições no debate para uma aplicação maior de recursos, nós tivemos atuação na comissão lá do Conselho Nacional de Educação, que é as Sinais, né, comissão de avaliação lá, né, CONAS. Na CONAS, nós conseguimos, no sistema de avaliação de cursos, sabe aquela faixa que vocês veem em frente ao prédio, que o pessoal expõe com todo orgulho, o coordenador do curso? Curso de Biologia, conceito A. Por que é conceito A? Ah, porque nós produzimos, tem tantos doutores aqui dentro aqui que são professores. Tudo bem, mas e os técnicos ativos estão qualificados para garantir que o produto real no todo? Então nós fizemos um debate na CONAS e conseguimos colocar, claro que não tem o mesmo peso da qualificação do docente, já que nós estamos avaliando os cursos, mas que nós conseguimos inserir também mais um dispositivo que entra naquela equação da avaliação, que é a qualificação do técnico administrativo. Então, um curso que tem o mesmo quadro aqui do segundo curso, esse aqui tem uma nota, esse aqui vai ter uma maior um pouquinho. Por quê? Porque quando você vai comparar o quadro de pessoal técnico administrativo, esse aqui está mais qualificado. Isso vai ter uma influência, que era para a gente fazer com que o pessoal, nos debates, começassem a forçar a barra para a liberação. Encontramos ainda o enxugamento do Estado, que houve na década de 90. E a recuperação que teve nos últimos 12 anos, porque houve ingresso, está aí essa juventude. Mas se a gente for fazer as contas, não cobriu nem as aposentadorias. Então falta para cobrir. Falta. Mas nós tivemos também a expansão. E como nós tivemos um processo de expansão, nós precisamos de mais técnico administrativo ainda. Vai foder mais. Porque senão não desenvolvemos o nosso trabalho com a qualidade que nós queremos. Nessa perspectiva toda, o outro ponto para a gente estar discutindo, e já foi objeto de debate na Comissão Nacional, é a liberação. Então veja bem, nós temos duas questões fundamentais. Para o Plano Nacional de Qualificação, que esse é mais um projeto que vem linkado com o PCCETAI. Então é mais um instrumento que a gente vai ter à disposição para cumprir os objetivos colocados no PCCETAI. Nós deparamos então com a falta de pessoal para substituir. Porque a gente acha até que a gente é importante, né? Porque não sou insubstituível.
Né? E se a gente admitir essa frase, a gente nem vai tirar férias, nem vai adoecer. Porque toda hora a gente fala, preciso disso, chefe. Não, você não pode sair, não, você é insubstituível. Na verdade é porque só tem a gente no setor, né? Falta de pessoal e a gente fica ali. E nós temos aí todo um processo que tem que garantir a liberação da companheirada. Outro ponto para a gente fechar nessa questão aqui das liberações, nós avançamos até um dado momento, inicialmente num processo negocial, que era de quê? Hoje, porque eu sou da época lá, né, do computador de manivela. Tá? Então eu era da época do mimeógrafo, e como o setor que eu trabalhava era mais avançado, tinha máquina de datilografia elétrica, não era nem eletrônica, era elétrica. Tá? Mas hoje, essa companheirada que ingressa no serviço público já vem num patamar de qualificação bem mais acima. Então, esse pessoal já entra hoje na universidade com oportunidade de imediato, ter uma possibilidade de uma pós-graduação. Avançamos com o aceite do Ministério da Educação de alterar a lei que garantia, porque o regime jurídico único, ele estabelece um prazo mínimo para a gente sair para mestrado, 3 anos, para doutorado, 4 anos de exercício, para depois pleitear uma saída. Houve a concordância do Ministério da Educação da gente mudar, isso dependia de fechar tudo um acordo, que não foi possível, a gente precisa retomar isso, né? Porque tivemos o advento da greve, então toda a proposição ficou estacionada, quer dizer, vai para outro debate. Para a gente estar voltando aí para garantir a liberação do pessoal. Outro dado que a gente precisava estar discutindo com a companheirada são a constituição da CIS e a sua operacionalidade nas instituições. Nós temos, da última pesquisa que foi feita, né, consulta, nós temos instituições que têm CIS, que têm estrutura, que têm espaço e liberação. Nós temos universidades e instituições aí que têm CIS, tem um espaço, mas não tem estrutura adequada e não tem liberação. Reúne depois do expediente. É um trabalho de militância da boa vontade. Nós temos locais que não tem nem a CIS. Há que se fazer um registro, e avançou muito nos últimos anos, diminuiu bastante a resistência. A proposta inicial da CIS, da comissão, era de que tivesse uma parte composta pela representação dos trabalhadores e uma parte composta pela administração da universidade. Nós discordamos, foi um debate longo e traumático naquela época, e o resultado foi que a administração disse: nós abrimos mão, vocês podem ficar com tudo. Quando deram aquela notícia, sem aprofundar o debate, a gente já sabia. Porque há uma incompreensão, hoje já diminuiu bastante, porque com o passar do tempo, nada melhor do que a escola da vida, para ensinar. Com o passar do tempo, nós tivemos os exemplos e desmistificamos toda uma tese apresentada inicialmente de que a CIS iria, né, fiscalizar e gerenciar. E a gente dizia: não, a CIS vai fiscalizar e propor. E a gente ainda dizia: não tem como eu fiscalizar eu mesmo. Inclusive, para que eu possa ter a tranquilidade, eu prefiro que o outro me fiscalize. A CIS não tem um poder de deliberação, não é órgão de gestão. Ela fiscaliza, vê a aplicação do que foi colocado ali, como é que se interpretou a lei, porque a lei no Brasil é o único país, vai abrir um parênteses aqui, que tem uma legislação que não é escrita na língua própria. Porque a legislação francesa é escrita em francês. A legislação americana é em inglês. E a legislação brasileira não é em português, é interessês.
Porque cada um lê uma coisa diferente, principalmente se for comunica no planejamento. E quer uma diferença maior de interpretação? Quem é que está lendo? É você ou aquele companheiro nosso lá do TCU? Porque se é o Tribunal de Contas que está lendo, então, acabou. E o pior, eles conseguem ler tão atentamente cada parágrafo, certo? E esqueceram de ler as atribuições deles, e eles não são juízes, não estão no judiciário. Eles são fiscalizadores, interpretam e recomendam. Por isso você tem lá a procuradoria para processar o reitor, processar o trabalhador, né? Então, mas voltando aqui, eu queria estar fechando a minha parte aqui, colocando para a companheirada algumas preocupações, que foi a aplicação, então, nas leituras diferenciadas do PCC-TAI, e conforme a cultura estabelecida, né, dentro da instituição. Hoje nós temos vários PCC-TAIs em vigência, porque nós temos situações quanto à capacitação, em que há o entendimento, e a lei permite essa interpretação, aí já não é o interessante, é o português claro mesmo, porque lá não delimita, que é, se eu tenho um determinado curso, melhor dizendo, com uma carga horária, 150 horas, que me permite ir para o padrão 4, e lá diz, para o subsequente, então o subsequente do 1 é o 2, ou pode ser o 3 ou o 4. Isso, muito bem. Por quê? Porque voltando então ao estrito interpretação, né, o conceito jurídico para a administração pública, se não tiver escrito, já é ponta grande. Não está claro. Então tem que estar afirmado. Então, para mim, não sair por avaliação de desempenho do padrão 1 para o padrão 3, 4, 10, foi necessário que a lei trouxesse grifado ali que a avaliação de desempenho seria promovido para o padrão subsequente. Não. Padrão imediatamente subsequente, para evitar a puladinha. Se faltou imediatamente, daí a interpretação que para o outro, para o subsequente, seriam os posteriores. E nós temos universidades que não. Então a gente precisou fazer esse debate e começar a fazer o regramento. Infelizmente, com tantas interpretações lá e uma falta de uma agenda, porque se dependesse da gente e dos companheiros da CIS que ficam telefonando para a gente o tempo todo, sabe? E pelos ofícios da FASUBRA, e aí o Leonel sabe também quando chegou lá, a gente teria reunião da comissão toda semana. Afinal de contas, são várias instituições com perfis diferenciados e 193 mil trabalhadores. Não é qualquer coisa. É a maior categoria da esplanada dos ministérios. É a nossa. Então isso traz um dificultador, né? Então, nessas interpretações todas, a gente vai precisar agilizar o processo. Finalizando e desejando aí que a gente consiga, né, conhecer um pouco mais desses Brasis, nesses debates aqui, porque eu digo para vocês, né, eu como eletricista não quero discutir iluminação dessa sala, porque eu sou técnico em eletrotécnica, mas eu sou analfabeto em discutir a pintura da parede, porque eu não sou pintor. Então, as pessoas que vivenciam em cada canto as suas dificuldades é que são os doutores nessa área para apresentar para a gente. É esperto, senhor. Nós já apresentamos em outra época a necessidade de ter um intercâmbio mais próximo entre a CIS, uma comunicação mais direta entre a CIS e a Comissão Nacional. Por isso as nossas insistências a pedido pessoal de que tenha aí estabelecido um canal direto, realmente. Tá? Mas a gente vai precisar também, já que nós estamos fiscalizando as administrações, é necessário que a categoria saiba o que a CIS identificou que precisa ser mudado. E a categoria só consegue saber disso se ela for
Se a CIS for numa assembleia para o sindicato para dizer, olha, tem isso e a categoria de serviço para o sindicato assumir a responsabilidade de trazer a federação também aqui para a gente estar encaminhando essas coisas, porque senão fica apenas nos Facebook da vida. E Facebook não vota na plenária da Fazenda. Olha só, o mais avançado que ele seja tecnologicamente. Porque a nossa relação é humana, e numa relação humana, cabe a gente encerrar essa primeira parte com um grande abraço e muito obrigado pela paciência.